Recording is on. Bom, gente, a gravação já iniciou. Primeiramente, né, boa tarde. Queria estar passando uns recados para vocês. Desde ontem a gente está tendo problemas com a plataforma, né? Ela não tá dando para acessá-la. Então, assim, nós conseguimos contato com o governo federal. Os mesmos nos orientaram que estão tentando, com mais brevidade, retornar à plataforma e que vocês não serão prejudicados de forma alguma, tá? A plataforma tá fora do ar. Se for necessário, a gente vai pensar em novas estratégias para estar dando mais dias para vocês estar concluindo as atividades, tá? Mas acho que para vocês se tranquilizarem, eu sei que a maioria não deve ter conseguido ler nem assistir nada para o encontro de hoje, né? Porque desde ontem a gente está sem a plataforma, hoje que ela funcionou um pouco pela manhã, mas também já parou de funcionar. Então, fiquem tranquilos, fiquem bem à vontade para ir perguntando ali no chat, ou erguendo a mãozinha, porque pode ser que vocês tenham um pouco mais de dificuldade. Eu acho que é isso, gente. Alguma dúvida? Tem alguém com o microfone aberto que pudesse fechar? Acho que agora não está mais, né, Marlene? Acho que eu fechei os microfones. Uhum. Ana, deu de novo o aviso da gravação. Tá gravando? Vamos verificar. Tá gravando. Tá me falando aqui para parar a gravação quando eu quiser. A princípio tá gravando sim. Assim é porque repetiu o aviso. Pois é, eu ouvi mesmo. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a isso da plataforma, né? Para vocês ficarem, tranquilizar vocês mesmos, porque eu imagino que vocês devem ter pensado, putz, mas já está na reta final, como que a gente vai concluir todas as atividades, sendo que são quase 2 dias sem a plataforma. Então, assim, fiquem tranquilos, vai ser pensado em soluções, caso fique por mais um tempo, ou até por esses dias que vocês ficaram sem acesso, tá? Marlene, a aula é sua. Marlene, você está tentando falar porque você está sem som. Agora dá para ouvir? Agora a gente te ouve. Tá, então deixa eu voltar a compartilhar. Só que tem tanta mensagem aqui na frente que eu não consigo ir lá para... Agora foi. Nossa. Então, dando continuidade à nossa aula, nós estamos lá no formulário suplementar 1, onde a gente vai identificar as famílias que pertencem aos grupos populacionais tradicionais e específicos. Nesse momento, são 12 grupos de famílias. Então, nesse momento, nós vamos trazer os pontos importantes das famílias de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário e acampados. Então, o que é importante, né? A gente conhecer quais são os conceitos que caracterizam as famílias. Nesse momento aqui, as famílias de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário e acampados. Vocês têm uma filipeta, que ela está lá na biblioteca. Quem tem o manual do entrevistador físico, ela se encontra, quer dizer, a 4ª edição,
ela se encontra ao final do manual, que você pode destacar e essa filipeta ficar com você na sua mesa de entrevistador. Porque se a família não se identifica assim a princípio, você pode mostrar para ela quais são as famílias que tem e ela vai definir para você a que grupo ela pertence. Por que é importante a gente preencher esse quesito? Porque dentro da política da assistência social, nunca foi identificado essas famílias. E elas sempre estavam à margem da política, onde cada município atendia dentro do seu programa. E com a Política Nacional de Assistência Social, seja do norte do país até o sul do país, nós temos um CRAS, ou uma unidade de cadastro único, que vai atender todas essas famílias para que elas estejam no cadastro único. Algumas famílias vai ser necessário o gestor do cadastro único organizar algum tipo de busca ativa ou de contato, por exemplo, as pessoas assentadas da reforma agrária precisa fazer um contato com, nossa, esqueci o nome lá da reforma agrária, como é que é o nome lá do grupo? MST. Não é o MST, é a FUNAI. Não, FUNAI é do índio. Não é FUNAI. O INCRA? INCRA, isso, o INCRA. Então, tem vários grupos aqui que sozinhos, se a gente depender da busca espontânea dessa família, ela não vai estar no cadastro, principalmente se a gente sabe que no nosso município tem esse tipo de família. Então, o gestor vai precisar pensar em algum tipo de conversa com o presidente da associação, né, ou do que estiver acontecendo lá, para você organizar, para que todos possam participar do cadastro. Só que o que é importante? A gente diz, todas as famílias vão ser cadastradas. Aí, vocês têm que lembrar que o limite para você cadastrar essas famílias está na renda, né? Que é meio salário mínimo per capita e até 3 salários mínimos nacional de renda das famílias. Elas podem ser cadastradas se elas estiverem com renda maior, se elas estiverem participando de um outro programa, seja do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal, né? Pode ter uma ação específica para atender essa população. Opa! Então, vocês vão ver lá no folheto lá das famílias, né, e mesmo no manual, né, no manual você vai encontrar a descrição, né, das famílias, a partir da página 136, e, na sequência, onde ela vai explicar, dando informações mais específicas sobre cada uma das famílias, né, então, a família dos agricultores familiares, normalmente está ligada ao INCRA, tem um assentamento, porque são famílias que são selecionadas para participar, né, desse assentamento, e a reforma agrária é uma coisa que vinha acontecendo no país, né, com mais rapidez. Hoje eu nem sei como é que está essa situação, né, do assentamento da reforma agrária, mas foi um avanço dentro da política de habitação, dando acesso a muitas famílias, né, que não tinham, né, e que elas precisaram participar de movimentos sociais para ter garantido esse direito. Aí nós temos os agricultores familiares, são aqueles que já se cadastram, se identificam no município, inclusive a gente vê assim, a assistência social usando dos alimentos da agricultura familiar para fornecer lanches ou algum tipo de refeição para os grupos, no serviço de convivência, para algum tipo de reunião, ou mesmo para atender algumas dessas famílias agora nesse período de pandemia. Então, a família de agricultores familiares é mais fácil, né, de vocês
identificarem, porque quem mora mais no interior e tem uma área de agricultura, normalmente os municípios incentivam. E se a gente buscar nos relatórios sociais, a gente vai encontrar se o município trabalha com a agricultura familiar. E também, eu não lembro que a Maga falou, como é que é, de segurança alimentar, né? Também tem um programa de segurança alimentar, ele estava dentro da assistência social, não sei se hoje ele ainda continua, mas é um programa que também garante, né, alimentação, seja para os alunos na escola, tem municípios que incentivam a compra desses alimentos através dos agricultores familiares para que você movimente, dê condições de sobrevivência para essas pessoas no município, porque são famílias que têm mais dificuldade de fazer o escoamento dos seus produtos, e é uma família que vai precisar do apoio do município para que isso realmente aconteça. Os beneficiários de Programa Nacional de Crédito Fundiário, eu não sei se vocês têm essa experiência aí no interior, né, para as famílias que recebem esses créditos, que não necessariamente, como a Magali falou, né, a pessoa precisa morar no local onde ela vai desenvolver o negócio dela, ela pode estar em outro local, né, e esse ela não precisa morar nesse local, então ela pode ter um outro endereço e ser beneficiária. Ela é prioritária porque ela precisa ter garantido, né, alguma segurança para que ela possa desenvolver o trabalho dela. E sempre lembrando que a renda para o cadastro vai considerar isso, a não ser que seja um programa no município, que a renda seja maior, e por isso as pessoas vão participar desse Programa Nacional de Crédito Fundiário. E a família acampada é aquela que normalmente participa de movimentos sociais. O maior exemplo que a gente tem no país é o MST, onde a pessoa não necessariamente reside lá no acampamento, ela pode ter a família em outro local, mas ela está nesse local acampada em luta por direitos. Então, é um movimento que foi aceito dentro do cadastro único, que precisa ser cadastrado. Porque se as famílias estão em luta por terra, né, para que possam morar, é uma luta que, dentro da nossa Constituição, ela garante que as pessoas, né, tenham acesso à moradia. E quando a gente não tem acesso, a gente se organiza para lutar pelo direito. É o que esse grupo faz atualmente. Então, eu trouxe aqui para vocês só para identificar se existe alguma diferenciação entre esses 4 grupos que aparece para nós na entrevista. Vocês também podem acessar o Bolsa Família em forma 432, lá de 18 de setembro de 2014, que ele vai trazer várias informações aí sobre esse cadastramento desse grupo aí. Então, o que é agricultor familiar? Então, independente da situação de posse ou propriedade da terra, a família executa atividades agropecuárias com predominância de mão de obra da própria família. Então, isso é fácil da gente identificar. E quem mora no interior, numa região né, que já tem, né, essas famílias, é fácil de identificar. Os assentados da reforma agrária são famílias que tiveram acesso à terra por meio de um programa nacional de reforma e ela deve morar no assentamento. Os beneficiários do Programa Nacional de Crédito são as famílias que adquiriram ou aumentaram o tamanho de suas propriedades por meio de uma concessão de crédito fundiário em áreas não passíveis de desapropriação. E, nesse caso, ela não precisa residir onde ela tem o negócio dela. Os acampados são famílias que se encontram organizadas em movimentos sociais e que pleteiam acesso à terra e à moradia, tanto na cidade quanto no campo. Podem pertencer acampadas durante longo período ou até que tenha sua situação regularizada. Então, acho que isso dá um panorama melhor para a gente identificar quando a gente se depara, né, com as famílias nessas condições. Aí, nós temos aqui a Filipeta, lá do GPT, né, que são grupos populacionais, tradicionais e específicos, que vocês também têm uma descrição de quem são essas famílias, né, e como elas
elas se colocam, né, na sociedade. São duas, ela é frente e verso, então daí você pode localizar pela numeração, você consegue identificar para registrar lá no suplementar 1 o número da família, né, 301, 302, e descrever no campo em branco que tem ali esse nome que faz referência ao número. Inclusive, nos exercícios, na prova, vai aparecer isso, e é bem importante vocês estarem atentos ao número e descrever também. E aqui, bom, aqui vocês vão descrever digitando, né? Quando o nome completo não cabe na quadrícula, a orientação é que você abrevie os nomes internos da descrição. Então, por exemplo, se você tem que colocar lá, famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura. Então, você vai colocar família atingida por, pode abreviar empreendimentos e de infraestrutura. Se não couber tudo, vai abreviando atingida, mas a primeira e a última palavra, elas devem permanecer completas. Nós não tivemos condições de acessar o fórum, não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a essa população. Marlene, a gente tem uma dúvida aqui no chat. Posso? Pode falar. A Silvani perguntou assim: na minha cidade tem um assentamento de reforma agrária, mas sempre tem um e outro que vende ou troca o terreno. Aí, quando isso acontece, vão até o CRAS para poder se cadastrar a pedido do INCRA para formalizar a documentação. Então, quando isso acontece, preciso deixar selecionado esse campo da reforma? Então, ela mora no assentamento, ela passou a morar no assentamento, é isso? Pelo que eu entendi da tua pergunta, se ela passou a morar no assentamento, e ela vai atualizar o cadastro lá, você vai acrescentar essa categoria para ela, se ela passou a morar no assentamento. E ela quiser também, né? Porque ela pode não querer ser identificada. Silvani, é isso? Na verdade, Marlene, o que acontece muito aqui é que, às vezes, tem uma família do assentamento que acaba vendendo ou até trocando, sabe? Aí, essa família que compra, ela acaba indo até o CRAS para ela formalizar essa documentação. E, igual eu falei, muitas vezes eles pedem um extrato, alguns documentos que a gente não sabe identificar, sabe? Não entendi, mas ela vem para se cadastrar como família assentada, é isso? Isso, porque no caso a família que está comprando, ela não é cadastrada ainda no CRAS, já aconteceu com umas 3 famílias. Aí ela chega e fala, olha, eu tive em tal lugar e eles pediram lá, o INCRA pediu para mim vir até o CRAS e pedir para fazer o cadastro único, porque eu preciso levar, além da folha resumo, eles pedem muitas vezes um extrato, sabe, que eu também não sei identificar qual que é esse documento, para poder formalizar essa troca ou venda, sabe? Olha, eu não sei te responder sobre esse mecanismo de transferência lá de assentamento. O que você tem que fornecer para ela é a folha resumo, porque não existe outro extrato. Esse é o documento que a gente entrega para a família. Se a família precisa de outro documento, ela tem que ver lá com a unidade do INCRA, onde essa família está cadastrada, porque tem regras, inclusive, nesses assentamentos, o período que você tem que permanecer para fazer a troca. Não é uma coisa assim tão simples, eu acho, né? Porque eu não conheço na prática como é que lá no assentamento isso funciona. Mas o papel do entrevistador é fornecer para ele, se ele precisa levar isso no INCRA, é só a folha resumo. Esse outro extrato que nem você sabe, nós desconhecemos que tenha outro extrato no cadastro único. Ah, tá. É que esses dias a gente até passou por uma situação dessa. Além de eu ter entregado a folha resumo, a família voltou e falou que a pessoa do INCRA que atendeu
disse que nós que teria que fornecer. Aí eu falei, eu vou Não. até procurar, mas que eu sei, pelo que pouco tempo que eu tô lá, é a folha resumo. Eu falei, a não ser que seria Você tem que o dizer para cadastro, ela né? isso. Você peça que a pessoa do INCRA escreva qual que é o documento que ela precisa, ou que a pessoa ligue para você informar que ou no cadastro único, o único documento que você entrega para ela levar lá é a folha resumo. E é isso. O cadastro único não tem um outro documento, né? A não ser que a família queira uma cópia, por exemplo, do cadastro dela, né? Ela teria direito a ter acesso também ao cadastro, mas normalmente os outros órgãos públicos acabam solicitando sempre a folha resumo do cadastro único, que comprova que a pessoa está inscrita no cadastro único. Nesse caso, a sugestão é passar para o gestor estadual para entrar em contato com o órgão do INCRA, porque muitas vezes a pessoa também está equivocada, ela pode achar que esse extrato é fornecido no CRAS e é um documento que não é fornecido lá. Nem sempre todos os outros órgãos conhecem o trabalho desenvolvido dentro da assistência social, o que é de atribuição e nem o cadastro único, às vezes eles têm alguma dúvida, né? Então, encaminha a folha resumo e daí passa para o órgão gestor. Sim, entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa no chat, Ana? Não tem mais nada referente à temática de hoje no chat. Tá. Então, dessa aula, né? Então, vamos seguir para continuar aí. Então, continuando lá os grupos familiares, nós vamos ter agora as famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura, presos do sistema carcerário e catadores de material reciclável. E o conceito de famílias que não se enquadram em nenhuma categoria relacionada. Então, conhecer esse cadastramento e preencher lá o quesito 2.0 do formulário suplementar 1. Então, as famílias atingidas, né? Então, agora nós vamos pegar as famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura. Vocês lembram que a Magali comentou que essas famílias, né, atingidas por empreendimento, são aquelas que não se enquadram quando elas estão sendo retiradas do local onde elas estão, porque vai ser construído algum condomínio residencial, algum shopping, algum hipermercado. Não, essas famílias que estão sendo retiradas por empreendimento de infraestrutura, é como ela falou, né? Pode ser alguma pontes, algum tipo de uma obra pública, né, que venha a ser feita no local, né, onde a pessoa está vivendo, e daí por isso ela vai ser retirada, e ali, quando ela vai ser retirada, vai ser destinado um outro local para ela, vai ter que ser feito toda a infraestrutura, uma negociação que é uma negociação envolvendo o município, às vezes o estado e até o governo federal. Então, é uma coisa assim que todo mundo na cidade sabe o que está acontecendo. E quando é de empreendimentos particulares, normalmente essa organização vai negociar, né, não vai retirar as pessoas desse local, né, se a propriedade nem é dela. Mas, enfim, o nosso tema envolvido para as famílias são essas que estão envolvidas nesse empreendimento. E, normalmente, se é o local onde essas famílias estão e vão sair é um local, assim, precário, normalmente, boa parte dessas famílias onde elas residem já estão cadastradas, mas se elas não estiverem, essa população é possível de você organizar com a coordenação aí dessas famílias, ou do próprio empreendimento, um cadastro geral das famílias, onde você monta um posto lá no local, e as famílias vão sendo atendidas e vão sendo incluídas no cadastro único.
Já as famílias, né, de catadores de material do sistema carcerário, é uma situação assim, que você acaba identificando, ou porque a pessoa, né, está lá há menos de 12 meses, ou já está há mais de 12 meses, né, recolhido, né, no estabelecimento penal, e aí você vai ter que perguntar para a pessoa se ela quer que identifique ela nesse item como família de preso do sistema carcerário. Nesse ponto aí é bem importante, até saiu muita fake news nesse caso aí, há um tempo atrás, falando, né, que as pessoas eram contra as pessoas que estão com a sua liberdade privada, receberem auxílio, e elas não recebem, só recebe da Previdência Social, esse auxílio reclusão, aquele trabalhador que recolheu. Se ele está recolhido, privado de sua liberdade, e ele trabalhou anteriormente, isso significa que se ele trabalhou com carteira assinada, ele recolheu a Previdência. E se ele recolheu, ele tem direito. Só que não é ele que recebe. Quem recebe é sempre a família. Então, e daí vocês sabem lá, né, nas despesas, se a família recebe, lá na remuneração, dá para você informar isso, né, se a família, se o RF, né, que é o que recebe aí esse auxílio reclusão. E é bem importante a gente cadastrar, identificar, para o município é importante essa identificação, porque você pode ter políticas de acompanhamento dessa família pelo CRAS. Então, é uma família que vai estar no radar do CRAS para ser acompanhada e atendida, porque normalmente, quando você tem o provedor da família, né, recolhido num estabelecimento penal, essa família sem renda vai passar por necessidades. Então, o objetivo da política da assistência é acolher e incluir. Aí nós vamos ter outro tipo de família, que são as famílias dos catadores de material reciclável. Essa família, ela normalmente, né, a gente conhece, porque tem aqueles, eu pelo menos conheço, aqui em Curitiba a gente chama de carrinheiros, né? Então os carrinheiros vivem para cima e para baixo, e eles hoje são reconhecidos na CBO, que é Código Brasileiro de Ocupações, então é uma profissão, tem reconhecimento nacional, e eles avançam muito quando eles estão associados, né, não individualmente, mas quando eles estão em associações, né, organizados em associações. E eles catam os mais diversos produtos, desde papel, papelão, plástico, vidro, metal, e com isso eles, né, revendem ou entregam numa central que vai reciclar e eles vão ter um rendimento mensal aí. E são populações que apresentam muitas vulnerabilidades, porque mesmo eles trabalhando numa profissão hoje reconhecida, eles passam por diversas vulnerabilidades. E com isso eles estão expostos aí e a família, de uma forma geral, precisa ser atendida, né? Precisa ser acompanhada. Esse também é um trabalho que dá para fazer junto à associação que organiza, né, esses trabalhadores de material reciclável. E é engraçado, né? Eu sinto uma falta da aula presencial, porque nesse ponto da aula presencial, os grupos apresentavam cada uma dessas famílias. E vinham, assim, muitas informações legais, né? Sobre quais eram os embates que cada família tinha para sobreviver, para ter garantido os seus direitos. Porque o que a gente vê assim, né? Todas essas famílias passam por dificuldades, não tem uma remuneração contínua que dê para elas dignidade de sobrevivência em relação à saúde, alimentação, moradia.
Então, elas passam por muitas dificuldades, e o Cadastro Único incluir essas pessoas foi um avanço dentro da política da assistência social muito importante para os cidadãos brasileiros, que até então estavam invisíveis. Tem alguma dúvida sobre essas populações? Aí no chat, Ana? Sim, Marlene, a Luísa colocou aqui uma pergunta. Se tiver alguém privado de liberdade, como cita o campo 3.9 do formulário principal, se a pessoa estiver presa, faz parte de família de preso do sistema carcerário? Se ela estiver há mais de 12 meses, né, que é o... Peraí, deixa eu voltar lá no 3.9. Só para a gente responder certo. É o 3.9 que você está falando, então? Isso, foi o que ela colocou aqui. Isso, né? Então, ó, aqui você vai assinalar se a pessoa está há mais de 12 meses. Então, se ela vai assinalar aqui, pode ser que ela comente, né? Eu tenho um filho que está preso, né? Está detido por tantos anos, aí você vai assinar lá aqui, porque é mais de 12 meses. Aí lá no formulário, nossa, me fugiu o nome agora do formulário que a gente está trabalhando. Avulso, suplementar. Não é avulso. O suplementar 1, nossa, é o suplementar 1. Então, quando você estiver preenchendo o suplementar 1, aí você vai perguntar, olha, como você tem uma pessoa que está presa, você gostaria de se identificar aqui como família de preso? Aí ela vai dizer sim ou não. Se ela não quiser, você não é obrigado a fazer esse registro. Mais alguma dúvida? Referente à aula, não temos mais nenhuma. Eu queria fazer mais uma observação aqui, que é o seguinte: se a pessoa não se identifica nenhuma dessas famílias, né, ela não pertence a nenhum desses grupos, o que o entrevistador deve fazer? Ele vai anotar 000 e vai escrever na descrição nenhuma. Tá? Então, esse é um ponto importante aqui que eu lembrei de observar. E daí, se não tem mais alguma dúvida da aula, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que dava para apresentar agora. Você tem aí, né, um quadro dos municípios que estão participando do curso. A Ana Luísa com a Suelen fizeram um resumo para mostrar para vocês, desses grupos, o que os municípios têm registrado. Gente, foi tão rápida a aula que eu nem percebi, já tinha acabado. Aí você falou aqui, Marlene, disso, eu falei, como assim? Eu vou compartilhar aqui a tela. Foi rápido mesmo, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão eu acho enxergando? que Ai, nossa, ficou ótimo, Ana. Então, assim, pessoal, eu e a Suelen, colocamos assim, só para vocês terem noção, ontem a Marlene comentou que quando era na capacitação presencial, elas sempre falavam, né, se o município, né, que está participando da capacitação tinha GPTs, né, daí a gente resolveu trazer, assim, pra vocês terem noção. Acho que se for possível a gente pode compartilhar com vocês também, né, e aí a gente colocou do estado do Paraná, né, quantos são famílias e pessoas, de quais grupos familiares. Então, assim, tem alguns grupos, tem alguns municípios, tipo, deixa eu achar que eles são bem... Aqui, ó, são 4 municípios seguidos, Rio Branco do Sul, Leópolis, Nova Olímpia e Flórida. A gente achou nos registros que eles têm apenas GPTs catadores de material reciclável. Aí já tem alguns outros municípios que estão participando da capacitação, que tem quase todos, né? Aqui, Matinhos é um que tem quase todos os GPTs. Santo Antônio do Sudoeste também, Foz do Iguaçu,
Eu não sei se vocês querem que a gente fale mais. A gente não conseguiu achar onde a gente pega esses dados do município de São Carlos do Ivaí e Paulo Frontin. Então, eu sei que tem desses grupos, né? Tem esses municípios participando aqui da capacitação, mas a gente não achou. A gente quis trazer mais, assim, a título de curiosidade, né? Para vocês terem noção, porque vocês podem já ter cadastrado algum desses grupos, ou tem noção que tenham, né, no município. É isso aqui, ó, Cascavel é um que tem bastante, Pitangueiras tem pouco, né, tem 3 famílias só que são GPTEs, comparado a Cascavel, que tem 770, e os municípios pequenos, normalmente, eles têm menos famílias, né, então a gente sempre é bom olhar ali qual o número da população do município, para você ter uma base. Eu acho que é isso. Maga quer falar alguma coisa? Eu acho que olhando os dados gerais, assim, observa-se que existe talvez uma subidentificação desses grupos no cadastro único, né? Ainda um universo bem pequeno, porque a gente tem que reconhecer que famílias, por exemplo, assentadas, famílias de agricultura familiar, pescadores artesanais, muitas dessas famílias ainda estão em situação de vulnerabilidade econômica, né? A gente sabe que são famílias que não têm uma grande renda, a maioria seria um perfil para o Bolsa Família, bem como as outras, né, de catadores de materiais recicláveis, e a gente vê que é um número bem pequeno. E o número menor que a gente, né, quase não encontra nesses municípios é a identificação de famílias com pessoas no sistema carcerário, com membros da família no sistema carcerário. Então, isso faz com que essas famílias muitas vezes fiquem invisíveis às políticas públicas. E o objetivo de identificar esses grupos é porque se sabe que nessas famílias, muitas vezes a situação de vulnerabilidade ela é mais extrema. Então, o objetivo é sempre incentivar, mobilizar para que nos municípios, no momento da entrevista, seja lido e seja esclarecido, porque muitas vezes a família às vezes tem até vergonha, né? Pela questão do preconceito, dizer, tem alguém no sistema carcerário, ou pensa que pode ser prejudicado, até como a Marlene comentou, a questão do fake news, faz cadastro único, ganha benefício, não, de repente se eu fizer o cadastro único, perco alguma coisa, ou não vou receber, não vou ingressar em algum programa social, porque eu tenho um membro da família nessa situação identificável. E não, é para identificar todas as vulnerabilidades das famílias, para que seja feita uma leitura real do território e que se possa fazer uma implementação de políticas públicas que atinjam principalmente essas pessoas que mais precisam, né? Essas famílias que estão numa situação, muitas vezes, até de risco já, né? Então, acho que é mais nesse sentido. E ressaltar também que todas essas marcações são autodeclaratórias, então depende da família querer se identificar dentro deste grupo. Se lê a opção para a família, se esclarece, né? Alguns desses grupos vão ter prioridade na inclusão de alguns programas sociais, mas nem todos têm, e não é por eles estarem nesse grupo também que muitas vezes eles vão ingressar em algum programa social, mas alguns municípios, alguns grupos desses sim têm prioridade e outros benefícios em programas sociais, por isso é importante identificar. Sim. Daí a gente teve 2 perguntas aqui no chat, né? A Valéria perguntou onde eu consigo esses dados mesmo. No SECAD. Eu acho que o município vai ter que retirar pelo SECAD. Vocês conhecem o SECAD? Oi, o SECAD é dentro do SIG-PBF, o SECAD?
Isso, só que agora o SECAD, ele está tendo, para conseguir fazer o acesso no SECAD, é necessário fazer aquela conta GovBR. Então, pelo SIG-PBF, ele não permite mais acessar algumas informações e baixar algumas listas no SECAD. Então, tem que entrar no site do governo federal, fazer aquela conta, aí você acessa com o login dessa conta, e não com o login do SIG-PPF, acessa o SECAD. E daí no SECAD a gente consegue fazer vários filtros lá dentro. Eu não tenho acesso, mas existe também um HELCAD, que é disponibilizado pela Caixa, que traz relatórios do Cadastro Único. Vocês conhecem? Não, eu nunca vi falar nesse. E esse o acesso eu peço na Caixa daí? O HELCAD é na Caixa Econômica. Aí vocês entram em contato com a Caixa Econômica. Agora não tenho certeza se é necessário solicitar por meio da ficha Ficus, mas eu acredito que quem já tem a Ficus liberada para acessar o sistema do Cadastro Único, ele é um sistema mais para os gestores, porque ele apresenta relatórios. Então, eu não sei se é disponibilizado para várias pessoas no município ou somente o acesso é do gestor municipal. Mas aí é a Caixa Econômica Federal, se chama HELCAD. Maga, eu acho assim que quem acessa normalmente com senha o SIG-PBF é o gestor do cadastro, e é o gestor do cadastro que dá acesso a outros profissionais acessarem lá dentro, por exemplo, quando vai fazer o acompanhamento lá do Bolsa Família no Sicom, para o assistente social acessar, e mesmo esses relatórios para o conselho, né, de visualização. Então, já é um assunto de gestão mesmo. É que o SECAD agora, ele tá sendo acessado fora do SIG-PBF, por essa conta do GovBR, que é uma proposta do governo federal, que vários sistemas comecem a migrar todos com essa conta única, que é do GovBR. Eles estão migrando alguns sistemas por cronograma, então temporário, assim. Então, está indo um, depois está indo o outro. Agora, para a ouvidoria, é necessário ter essa conta. O SECAD faz uns 2 meses que eles também passaram acesso exclusivo por essa conta. Então, você tem que fazer esse cadastro e daí você consegue acessar o SECAD. Eu botei o manual aqui. Você fecha o compartilhamento, Ana, que daí eu compartilho? Só para mostrar para eles. Uma dúvida da Kelly. Famílias circenses se enquadram em algum dos grupos? Em Lobato, né, no município de Lobato, tem várias famílias donas de circo. Com a pandemia, existem várias famílias que trabalhavam e estão morando em trailers dentro da cidade. Não existe uma categoria específica, né, para circense. Então, como a gente comentou ontem, que existem outros grupos tradicionais também, por exemplo, benzedeiras, alguém comentou, cipozeiros, benzedeiras, que Paranaguá tem. Você vê, é um grupo que não está aqui dentro identificado no Cadastro Único. Esses grupos, o município ele pode encaminhar um e-mail para o governo federal, que eles têm lá um grupo de estudos de vários grupos, comunidades tradicionais, que quando eles forem fazer uma atualização no Cadastro Único, eles vão poder incluir talvez mais grupos, mas por enquanto não tem como identificar eles. A não ser dá para pôr naquele campo de observação. Então, a família informou que é circense e tal, e como trabalhador vai identificar se ele tiver outros funcionários como empregador, né? Se não, ele vai ser trabalhador autônomo. E também lembrando, pessoal, que lá no bloco 8, trabalho e remuneração, na questão 8.03, então, as famílias extrativistas, pescadores artesanais, agricultores familiares,
se ela informar ali, né, que o trabalho principal dela foi um desses, né, de agricultura, criação de animais, pesca, coleta, extração vegetal, elas se enquadram nessas famílias extrativistas, como os faxinalenses que nós temos aqui no Paraná. Então, quando você estiver aqui na remuneração, você já vai lembrar do suplementar 1, né, se ela se identifica em algumas dessas famílias, para você já poder registrar lá, né? Mais alguma dúvida aí no chat, Ana? Então, a Valéria queria saber se a Maga pode repetir, por gentileza, o site que faz o cadastro para o SECAD. Pessoal, lá no EAD, que agora infelizmente está fora do ar, se vocês pesquisarem lá, tem tutoriais para como você acessa o SECAD, tem vários cursos, assim, que quando não é curso, é um tutorial, onde você aprende a acessar um sistema. Então, esse EAD é bem importante que vocês sempre acessem, verifiquem o que tem de cursos novos lá para vocês fazerem e se manterem atualizados. Enquanto eu vou respondendo a pergunta ali, Ana, eu vou mandar no seu WhatsApp aqui, porque não está abrindo. Sim, pode mandar. Lá no governo federal é o gov.br. Você tem que criar uma conta no gov.br para você conseguir acessar o SECAD agora. E o SECAD, eu acho que é secad@cidadania, o endereço dele. secad.cidadania. Maga, a gente pode mandar para eles lá no grupo esses dados? Podemos. A gente até fez uma IT, né, com essa orientação da... Uhum. Eu estou tentando compartilhar aqui o SECAD. Vocês conseguem ver aí o SECAD aí na tela? Sim, mas está dizendo aqui, não foi possível efetuar a conexão com o banco de dados. Isso, mas essa é a carinha dele, ali vocês conseguem fazer várias pesquisas públicas, inclusive, daí, né, quando é o gestor, não, acho que é o gestor, né, que consegue acessar mais detalhes, porque daí você, por exemplo, esse RealCAD aí, que a Magali falou, é uma relação que vem todo mês, que você sabe, das famílias que estão em descumprimento, cadastro desatualizado, tem todas as intercorrências que tem no cadastro da pessoa, vem lá, mas quem normalmente abre isso é o gestor, porque o gestor, ele não cuida só do cadastro único, ele cuida também do programa Bolsa Família, que tem várias ações a serem realizadas. O entrevistador, ele senta lá e atende as famílias que vêm. Agora, as intercorrências do cadastro são resolvidas por esse, que a gente chama de gestor, que é uma pessoa responsável, que, né, vai programar a busca ativa, vai analisar o cadastro, ver quem que está vencido, dentro do Bolsa Família, quais são os descumprimentos de saúde, de educação que está ocorrendo com as famílias, para que a assistente social faça o acompanhamento dessas famílias. Então, tem muitas coisas aí que são bem importantes, mas é para o gestor, né? Não para o entrevistador fazer isso. Maga, eu vou colocar aqui para apresentar, tá? O que você me encaminhou. Você recebeu? Porque minha internet está lenta. Ó, tá aparecendo para vocês? Isso.
Sim, está aparecendo. Então, nós recebemos do governo federal o material impresso para essa capacitação. Veio o manual do entrevistador. Eu não sei dizer porque a gente não abriu, como essa semana a gente não foi para a secretaria, a gente não abriu as embalagens que chegaram. Você vê o caderno, o formulário do entrevistador também, ou apenas o manual. Esse material a gente sabe que não veio porque ele é um volume um tanto quanto maior, então esse material não foi encaminhado. Ele muitas vezes ele é entregue no curso de gestor, mas é um manual bem interessante para estar lendo. Então, sempre que tiver dúvidas, ele traz orientações também sobre a cultura. Então, tem um manual específico do Guia de Cadastramento de Famílias Indígenas, um para famílias quilombolas, e na outra página, daí a gente vai ter de grupos populacionais tradicionais específicos, que daí vai trazer uma descrição um pouco mais aprofundada sobre esses grupos, vai trazer sugestões de que parceria a gente deve fazer. Por exemplo, ciganos, a gente sabe que é uma cultura onde, apesar do cadastro único recomendar que seja feita pela mulher, na cultura cigana, normalmente um homem que é o chefe daquele acampamento, daquele grupo ali. Então, essas articulações de fazer com a pessoa que está, né, à frente desses movimentos é sempre importante, respeitando a cultura de cada grupo. Bem como tem essa questão, né, de às vezes ele ser nômades, estar em outros espaços, outros grupos também, às vezes, não ficarem, mesmo os indígenas, eles têm essa cultura de sair da aldeia deles para comercializar o artesanato deles em outros espaços. Então, de saber se eles estão na aldeia, que dia pode ser realizada essa atualização do cadastro junto com eles, né? Lembrando que vários programas sociais têm benefícios, ou essas famílias se identificadas no cadastro único passam a ser público prioritário para esses programas sociais. Então, esse material está disponível, vocês entrando no site do Ministério da Cidadania, vocês clicam no bannerzinho do cadastro único, aí vai ter alguns textos, acho que é o terceiro item, que é cadastramento diferenciado. Então, são 4 manuais que tem lá, 4 cadernos. O outro é o caderno sobre o cadastramento para pessoa em situação de rua. Então, esses cadernos estão disponíveis em PDF, o município pode baixar, deixar no computador ali, de quem faz a entrevista, ou imprimir. Eu acho que a gente até tem, mas uma quantidade bem pequena lá na secretaria. De repente, a gente consegue ver se tem um por município, né, para encaminhar, mas eu não tenho certeza se a gente tem um por município desses guias. E também, às vezes, a gente tem mais de um caderno e menos do outro, né, que veio para um curso de gestão e a gente acabou não utilizando. Mas vocês podem baixar lá e acessar. Maga. Oi. O José Mauro, ele perguntou, eu posso ir buscar o manual? Eu tenho interesse em ter alguns físicos lá na secretaria, mas eu acho que você já respondeu, né? Não, e a secretaria então, o manual, está agora, a gente recebe um por participante. Então, a gente não recebe, como essa turma são 43 participantes, a gente recebe o quantitativo de 43 participantes. Então, a gente não vai poder dar vários para o município, a gente consegue, o manual que ele é para o profissional que fez o curso. Aí ele também está em PDF, a gente consegue disponibilizar esse material em PDF, inclusive ele está na biblioteca, né, o PDF ali. Mas a gente não tem um quantitativo assim, 4, 5 para município. O que, de repente, a gente pode fazer em outra aula, que hoje já está adiantado o horário, colocar no chat quem tem interesse de receber o manual, porque a gente ia distribuir via regional. O José, eu acho que aqui é de Curitiba, né? Rio Branco, isso?
Aí, nesse momento, a gente não está lá na secretaria, mas possivelmente daqui uma semana, dá sim para a gente agendar um dia para daí buscar. Só que a gente vai poder disponibilizar um só. Estão ouvindo? Sim. Estamos, Mária. Aham. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou encerramos aí a nossa aula hoje? Pessoal, quem encaminhou dúvidas ali no chat que não eram referentes sobre a aula, aí depois, quando voltar a plataforma ao ar, encaminhem lá, tá? No fórum de dúvidas, para a gente responder por lá. Então, acho que a gente agradece todo mundo novamente, né? Lembrando que amanhã a gente tem mais um dia, uma aula que a gente vai falar sobre o formulário suplementar 2, o preenchimento da pessoa em situação de rua e os procedimentos de encerramento da entrevista. E daí essa é a nossa penúltima aula, depois já é a aula de revisão. E se nós continuarmos com um problema, né, na plataforma do governo federal, a gente vai aguardar maiores orientações. Mas daí tentem acessar, né, amanhã a plataforma para ver se vocês conseguem assistir o vídeo. Sobre a população, né, grupos tradicionais específicos, também tem vídeos sobre todas as populações, os vídeos são bem autoexplicativos, né? Então, procurar acessar se estiver disponível a plataforma amanhã. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos.